Queridos, vamos à nossa mensagem do dia. Hoje eu separei para meditarmos João capítulo 10, a partir do verso 9. Aqui a palavra de Deus diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão não. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Até aqui a palavra de Deus. Olha, Jesus deixa claro aqui que ele ocupa a posição do pastor de ovelhas. Então ele falava dessa forma para as pessoas, talvez as mais simples de Israel, aquelas que não tinham muito conhecimento, não eram letradas. Ele falava de uma forma que elas pudessem compreender que quando ele dizia eu sou o pastor, não é? Então o pastor ele entra por essa porta e as ovelhas entram também por aqui. E quando as ovelhas entram, elas entram porque reconhecem a voz do pastor. E se elas reconhecem a voz do pastor, elas encontram passagem. Elas podem ir e voltar e estarão seguras, porque o pastor está ali tomando conta. Então ele praticamente se descreve como um bom pastor, né? E a própria palavra diz que ele é o nosso pastor, de modo onde ele deixa claro que ele valoriza, que ele cuida do seu rebanho. Então ele nos diz aqui que esse bom pastor veio para que nós tivéssemos vida, para que nós fôssemos livres. E o que nos prende hoje, Fátima? Veja, se você hoje ainda não conseguiu identificar a voz do seu pastor, do pastor das ovelhas, Jesus Cristo, você deve estar se identificando com outra voz. E talvez por isso você ainda não tenha vida em abundância. E muitas pessoas acham que vida em abundância é abundância material. O Senhor, eu já disse isso aqui milhares de vezes, como Pai, Ele quer que vivamos uma vida confortável. Mas Ele quer que também tenhamos paz, que nos sintamos seguros, que não tenhamos medo do amanhã, que tenhamos a certeza de que o bom pastor, aquele a qual a voz conhecemos e reconhecemos quando Ele chama, está por perto. Talvez outras situações ou outras coisas neste momento ocuparam para você, ou até outras pessoas ocuparam para você a posição do pastor. E quando eu falo do pastor, não estou falando de um pastor associado a uma igreja física, não. Eu estou falando desse que é aquele que se preocupa conosco, com todos nós, mas de maneira exclusiva, individual. Como é bom contar com alguém que pode olhar para cada um de nós, reconhecer em nós as nossas fraquezas,
atender às nossas necessidades de forma individual. É o bom pastor que faz isso. Às vezes a gente se envolve com coisas ou pessoas e a nossa vida fica vazia. E talvez Jesus se refira aqui ao ladrão que vem para roubar, matar e destruir, exatamente por isso. Porque quando você não consegue ouvir a voz do pastor, é porque tem algo roubando a sua atenção. Às vezes o ladrão não é uma pessoa que vem roubar, mas é o desespero para estar em tal lugar, é o desespero para ter aquele bem, para ser uma pessoa pública. Algo que rouba toda a sua paz, que deixa aflito seu coração. Tão aflito que quando ele chama, você não consegue ouvir, porque não consegue identificar a sua voz. Então, aqui nesta passagem, Jesus deixa claro que quando nós identificamos a voz do pastor, ele mesmo nos direciona para o pasto, ele mesmo nos protege, ele não nos desampara e ao mesmo tempo ele nos deixa livres para irmos e voltarmos. E quando entrarmos, encontraremos a pastagem, ou seja, a abundância. E se sairmos, encontraremos também, porque saberemos que Ele sempre vai estar por perto. Esse é o bom pastor. Se você ainda não conseguiu ouvir a voz do pastor, faz uma análise aí. Veja se não existe um ladrão roubando a sua atenção. Aquele que vem roubando aos poucos, mas o desejo dele é tirar tudo, é matar, é destruir. E às vezes a morte, ela não é física. Mas veja, existem muitas pessoas mortas, vivas, vivendo sem paz, em depressão, com ansiedade, presas em seus corpos, em suas mentes, porque ainda não conseguiram ouvir a voz do bom pastor. Mas ele está aqui. Basta clamar. Existe uma canção que eu gosto muito, muito, e ela me lembra sempre esta passagem. É uma canção do Estênio Márcios, Estênio com S. A música se chama Estima. Ela fala exatamente deste amor do pastor, que quando percebe que uma das ovelhas se perdeu, ele deixa o rebanho e vai atrás dela. É o cuidado de Deus. É o cuidado. Aprenda com ele, que ele fale mais contigo.